Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre a morte do menino e o nascimento do homem. Por que que isso vai ser importante? Porque a partir de agora nós vamos começar a matar a infantilidade das nossas vidas para que nós possamos crescer, para que nós possamos estruturar a nossa personalidade, saber de fato quem nós somos. Tá? Então tudo isso vai começar o processo hoje e espero que vocês me acompanhem, tá bom? Nós vamos começar primeiro falando do símbolo do homem preso no tempo. E quando eu falo do homem preso no tempo, eu não estou falando de ficção científica. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de qualquer um que vive acorrentado ao que já passou ou que fica paralisado pelo medo do que ainda nem aconteceu. Então percebe que aqui nós já começamos a dar uma pontinha dentro dos transtornos de ansiedade, que quando nós ficamos paralisados com a possibilidade de. Então, nós vamos começar a tratar isso hoje. E o que é um homem preso no tempo? É aquela pessoa que fica remoendo o que não deu certo. É aquela pessoa que fica levantando várias hipóteses do e se eu tivesse feito isso, teria tido um resultado diferente. Então ali já começa a mostrar uma pessoa que está presa no tempo. Outro aspecto de quem vive preso no tempo é quem fica remoendo todos os dias a mesma mágoa. Então, ao invés de entender o que aconteceu, de ver que a realidade se apresentou daquela forma, a pessoa ela entra em negação. E toda vez que ela entra em negação, ela está presa no loop, sempre olhando para aquela mágoa, para aquela tristeza, para aquela chateação, sem conseguir se libertar do que aconteceu. Você pode ter sido vítima de algo, você pode ter sido tratado de uma forma que não foi boa, que não foi bacana, e essa parte ela é válida. Você pode passar por ela. O único problema é quando você começa a viver de acordo com. Então, por exemplo, você foi vítima de um assalto e aquilo foi ruim para você. Só que ao mesmo tempo que você fica remoendo tudo o que aconteceu dentro daquele assalto, você fica presa. Você pode ter sido vítima de uma traição e aquilo foi muito ruim. Mas se você se manter como vítima dessa traição, a sua vida ela não vai andar. Por mais que você diga que superou, que perdoou, que já está em outra situação, nós precisamos nos libertar dessa situação, tá? Outro aspecto de quem vive preso no tempo, tem medo de tentar algo novo por causa do que aconteceu lá atrás. Então, você teve uma experiência ruim, você vivenciou algo ruim e a partir de agora, tudo o que é diferente, você leva como parâmetro o que aconteceu lá atrás, como certeza absoluta de que vai ser da mesma forma e não tenta algo novo. Você fica estagnado na sua vida. Outro aspecto também é uma pessoa que vive com a cabeça no futuro, mas sem coragem de agir no presente. Eu queria até compartilhar com vocês a situação de um paciente que eu estou com ele agora, que ele já tem todas as respostas que ele precisa para a mudança de emprego, ele já tem um plano traçado, ele já tem o caminho que ele deve seguir, o que ele precisa fazer, onde ele precisa melhorar. Só que a cabeça dele fica pensando lá no futuro como seria muito bacana ter uma empresa, ter muitas coisas. Só que hoje ele não age. Ele tem medo. Por quê? Porque ele construiu uma estrutura que supostamente ela é boa, porque se ela fosse boa ele não estaria com essa vontade de mudança. Só que ao construir essa estrutura, ele tem medo da mudança. E com isso ele tem a cabeça lá no futuro de como deveria ser, mas hoje ele não faz o que precisa ser feito. E é exatamente este ponto que nós vamos pegar hoje e bater firme nessa aula, tá? Nós vamos trabalhar a morte da infantilidade para o crescimento do homem maduro, da pessoa madura, do ser humano maduro, tá? E quando nós estamos falando isso, quem está preso ao passado, o homem preso,
ele tem um conjunto de lembranças e emoções que elas são inconscientes, que acabam sequestrando a sua vontade no presente. É como se fosse um ciclo vicioso do pensamento negativo que acaba paralisando. O que eu quero dizer com isso? Ele tem várias lembranças de coisas aversivas ou de situações que ele viu fora dele, viu para o mundo, e com isso tira a vontade dele evoluir. Tá? Mais para frente eu vou trazer essa explicação pelo mito do Peter Pan. Vai ficar um pouquinho mais simples o que está acontecendo, tá? E outra coisa que é importante a gente ter em mente. Na vida real, como que se apresenta uma pessoa presa, um homem preso? São pessoas que não superam um ex de 5 anos atrás, é um adulto que ainda culpa os pais por tudo, e aqui dentro do consultório, uma das coisas que eu mais ouço é: eu tenho esse comportamento porque minha mãe não me deu o que eu queria, eu tenho esse comportamento porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo, e até certo ponto esse argumento é válido. Só que a questão é: você tem 30 anos. A sua mãe não te ofereceu aquilo que ela queria, ou porque ela não pôde, ou porque ela não quis, enfim, por alguma situação. Só que aos 30 anos, você já é adulto. Você já tem maturidade o suficiente para saber o que é bom para você e o que não é. Ficar colocando a culpa na sua mãe, nos seus pais, por tudo, só mostra uma infantilidade da sua parte e uma situação que você não quer assumir responsabilidades. E isso te deixa preso ao passado, sendo que hoje você é o agente ativo da sua vida e você pode modificar tudo o que está acontecendo, tá? Outro aspecto na vida real de um homem preso é o profissional que tem talento, mas não age por medo de errar de novo. E aí é uma situação que é muito complicada. Por quê? Porque o medo de errar, ele é válido, só que ele não pode paralisar as situações importantes que nós temos na vida. Porque é errando que se aprende e muitas das vezes tudo o que você sabe, o que eu sei, é porque nós passamos por uma situação que nós podíamos errar ou até mesmo nós erramos. Só que tivemos força, tivemos resiliência e começamos a fazer a mudança, tá bom? São todos esses aspectos que caracterizam o homem preso no tempo, tá? No peito, ó, no tempo. Combinado? Prosseguindo um pouquinho, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre o mito de Peter Pan, tá? Lembra que eu falei com vocês que eu vou trazer hoje o mito de Peter Pan para ajudar vocês. O que é o mito de Peter Pan? Ele fala muito sobre a imaturidade masculina e o preço que se paga por não crescer. Quando nós olhamos para o arquétipo de Peter Pan, nós vamos aprender que aquilo é apenas o homem querendo ser um jovem eterno, tá? E ser esse jovem eterno, que inclusive é um dos arquétipos que Jung trabalha, ele traz muitas situações que são complicadas, tá bom? Por quê? Porque o Peter Pan, e espero que vocês já tenham assistido o filme, o desenho, né? Se vocês não assistiram, assista, que é muito bacana, porque um olhar mais psicológico para ele vai trazer muitas coisas diferentes para sua vida, para você poder enxergar de uma outra maneira o que está acontecendo, tá? O Peter Pan simplesmente ele recusa o amadurecimento, ele vive na terra do nunca, né? Longe das responsabilidades do mundo real. E talvez você já conheça pessoas que tentam viver a vida dessa forma e você sabe, não é fácil, não é agradável e nós não queremos lidar com essas pessoas, tá? O Peter Pan, ele não quer se tornar o Olo, porque isso significa sacrificar a sua liberdade pela responsabilidade. E o tipo de cara que faz isso é exatamente aquele cara que foge de compromisso, que mora com os pais aos 30 anos. E sim, se você tem 30, 31, 32, fora uma situação extrema, você tem que sair da casa dos seus pais. Vai alugar um lugar, vai trabalhar, vai ter responsabilidades, porque você precisa crescer. Casa de pai e mãe não é eternidade, é momento de passagem, amadurecimento, e você já passou por isso se você está com 30 anos, tá? Outra questão que é muito comum em homens Peter Pan.
São pessoas que vivem de jogos, prazeres fáceis, redes sociais. São pessoas que tentam ser sedutoras, mas ao mesmo tempo são incapazes de amar de uma forma verdadeira, tá? Se você olhar pro Peter Pan, ele só se relaciona com Wendy. E se ela quiser ainda para ter essa relação, ela precisa ser uma cuidadora e não uma parceira. No final, ele não quer uma mulher. Ele quer apenas uma babá para satisfazer os desejos dele. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que muitos relacionamentos que fracassam são porque homens estão buscando essa Wendy. Eles querem alguém que os mime, que suporte ele, que preserve o mundo interno dele. E as mulheres que acabam aceitando por isso, por carência ou por trauma, muitas vezes elas só conseguem segurar isso por um tempo até colapsarem, porque vai colapsar. Quando você se coloca na situação de ser cuidadora do seu companheiro, de ser babá do seu companheiro, você sai do aspecto de companheira, que é uma vida funcional, que é o que nós vamos buscar, tá? E você entra para o papel de mãe. E o que que acontece? Filho não se relaciona com mãe. Se se relaciona, é de uma forma disfuncional, tá? Um dos maiores, quando a gente olha assim, um dos maiores medos do Peter Pan é representado pelo Capitão Gancho, né? E quem é o Capitão Gancho? É a sombra da masculinidade atual. O Capitão Gancho, se nós olharmos para ele, tomar um pouquinho aqui de café. O Capitão Gancho, se nós olharmos um pouquinho para ele, nós vamos perceber que ele é um adulto ressentido. Ele é a representação do masculino que foi corrompido, do homem que perdeu a sua alma. Ele simboliza o futuro que o próprio Peter tem, mas também o destino que aguarda ele se ele não se ele não amadurecer, tá? E por que eu digo isso? Porque o Capitão Gancho tem medo do tempo. Quando eu digo isso literalmente, porque o crocodilo que persegue ele carrega um relógio na barriga. É o tempo que engole tudo. E ele aparece exatamente dessa forma. E se o Peter não encarar o medo, não encarar o tempo, a morte, o sofrimento, o fardo da existência, ele vai se tornar exatamente aquilo que ele mais teme, o Capitão Gancho. Então pensa que assim, a referência que o Peter tem é de um adulto disfuncional. E aqui nós podemos falar dos pais. Exatamente nesse ponto, muitas vezes a referência que nós temos são os nossos pais e eles são disfuncionais. Qual que é o problema? Nós criamos a ilusão, a imagem de que nossa mãe, o nosso pai, por ter feito muitas coisas para nós, são a representação do adulto perfeito. E não é. Por quê? Porque quando você começa a perceber que seu pai, que a sua mãe, e aqui é importante a gente ter um olhar de carinho, tá? Quando você começa a perceber que o seu pai, a sua mãe, são adultos falíveis, mas mesmo assim, eles fazem tudo o que eles podem, tudo o que eles puderam para criar você, nós começamos a perceber que eles podem ser disfuncionais em alguns aspectos, mas o amor que nós teremos a partir disso transforma a gente como pessoa, tá? Então é importante nós olharmos isso, porque se a gente só olhar para os nossos pais como as pessoas de referência, referência de vida, em uma forma completa, nós podemos cair exatamente como o Peter caiu, na sombra do que poderíamos ser, porque a imagem que vai ser representada é uma imagem disfuncional, tá? E aí, continuando, para nós conseguirmos entender depois que você entender um pouquinho desse mundo do Peter Pan, da sombra dessa masculinidade, porque que ele é a pessoa que não quer crescer, porque ele representa o homem preso, nós precisamos começar a trabalhar uma coisa que chama a mentira da liberdade de fazer o que nós queremos. E ficar em uma instância prolongada parece liberdade,
mas ela não é liberdade. Ela é, vou até escrever aqui para vocês, ela é simplesmente uma prisão, tá? E por que que eu digo que ela é ela? Opa, onde eu tirei esse acento? Apago o acento, onde eu tirei isso, não faço a mínima ideia. Tava pensando em outra coisa, tá? Mas ela é uma prisão. Por que que ela é prisão? Porque quando você acha que está se protegendo do sofrimento, você acaba está sabotando você mesmo, tá? Você acaba evitando o peso da responsabilidade. Mas ao evitar o peso da responsabilidade, você simplesmente está escolhendo o vazio. E quando você escolhe o vazio da insignificância. Peter Pan, ele nunca se torna um herói porque ele nunca aceita o chamado para a vida que ele precisa viver, tá? Ele nunca aceita. Como ele quer viver na terra do nunca, ele quer viver naquela terra tranquila, ele não aceita o chamado que ele precisa, tá? E o que que é liberdade? Primeiro que liberdade sem responsabilidade é simplesmente uma e vamos escrever aqui, ó, para ficar bem simples para vocês terem. É uma opa, volta, passou. É uma ilusão, tá? Por que que ela é uma ilusão? Porque se nós formos analisar várias situações que acontecem na nossa vida, nós precisamos entender como a responsabilidade é importante. Aqui eu vou trazer um paralelo com um grande psicólogo que existiu, que era Viktor Frankl. E se você puder, leia o livro dele Em Busca de Sentido. É um livro maravilhoso, fantástico, transformador, tá? Vou te falar que eu já li esse livro pelo menos umas 4 vezes. Nesse livro, Frankl percebeu que nos campos de concentração, o que o ser humano precisa é de algo maior do que ele mesmo para ele não enlouquecer. Quando Frankl fala de liberdade, ele fala que a liberdade sem a responsabilidade agrava o vazio existencial. Ele bate diretamente na ideia que nós temos que existe o campo da liberdade do faço o que eu quero. A liberdade, nós precisamos entender que ela não é a ausência de limites. É simplesmente a capacidade, nós podemos colocar assim, que é a capacidade de escolher o certo, mesmo podendo fazer o errado. E aqui mora toda a beleza da situação. Você pode fazer o errado, ali você vai fazer errado. Só que você não vai ser livre das consequências do que é errado. Mas quando você tem a capacidade de escolher o que é certo, mesmo tendo a possibilidade de fazer errado, você tem a liberdade de olhar para você mesmo e ter orgulho. Se você é uma pessoa que só faz o que sente, você não pode se considerar uma pessoa livre. Você simplesmente é escravo do seu pulso. É, de certa forma, um animal, porque o animal ele vive dos impulsos, ele não pensa, ele não racionaliza, ele vive apenas dos impulsos que ele tem. E é muito que eu falo sobre isso, e se você não viu, é o primeiro vídeo que tenho aqui no meu canal, que fala da estrutura da personalidade, eu dividi em 10 tópicos ali, e a parte mais primitiva que eu trago é os instintos, é onde exatamente mora o impulso. Então, assim, é importante a gente olhar para isso, que a liberdade sem a responsabilidade é uma ilusão, porque no final você vai ter as consequências. Só que você não vai ter a consequência de um ser humano, você vai ter a consequência parecida com de um animal, que não pensou, que não racionalizou, que simplesmente fez. E aí as consequências elas sempre vão bater de uma forma muito forte,
tá? Então é importante nós olharmos para isso. Deixa eu apagar aqui para continuar explicando para vocês, tá? Porque é muito importante e eu gosto bastante de escrever, porque ajuda a fixar, não somente para vocês, mas para mim também, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho um insight novo, eu tenho uma visão diferente e ela vai fixando conforme eu for escrevendo, tá bom? Esse café aqui, ele tá maravilhoso, tá? Continuando. Nós precisamos entender que sem responsabilidade, nós não somos nada mais, nada menos do que um parasita existencial. O que é um parasita existencial? Nós precisamos entender que a responsabilidade é o que ancora a liberdade. É o que dá peso, é o que dá sentido, é o que dá direção. Certa vez, em um dos seus livros, Jung disse que sem a âncora da responsabilidade, o ego se infla. Ele perde contato com o self, o eu, e aí a pessoa ela começa a se sentir perdido, começa a se sentir fragmentado, começa a projetar nos outros a culpa pela sua mediocridade. Ela não consegue entender que a evolução tem que partir dela. Ela começa a perceber que o mundo não dá certo porque o outro não agiu de acordo com as necessidades que ela tinha, com as expectativas que ela tinha. Se ela não evolui no emprego, é sempre porque o chefe é o culpado. Se o relacionamento dela não deu certo, é sempre porque o outro fez algo que não está de acordo com o que ela gostaria, que não está de acordo com o que ela pensa, com o que ela tem em mente, tá? É muito complicado isso acontecer. E quando você perde o que dá peso, quando você perde o que dá sentido, quando você perde o que dá direção, você entra numa situação que é o vazio. Vazio existencial. E aqui é o lugar que é muito perigoso, porque o vazio existencial, ele vem quando você existe, mas você não serve para nada. Pessoas que têm tudo, dinheiro, liberdade, tempo, só que elas são infelizes. Por que que isso acontece? Nós temos a situação recente, até mesmo do comediante lá, o Whindersson Nunes. Era um menino pobre, através do seu trabalho, do seu talento, conseguiu ter uma evolução e conseguiu tudo o que parecia bom, mas não conseguiu construir uma família. Infelizmente, veio perder os seus filhos. E o que muita gente acha que seria o ápice da vida, seria a parte que deixaria feliz, que é o dinheiro, que é a fama, que é o sucesso, ele ter. Mas, recentemente, ele até mesmo se internou porque ele está infeliz, até mesmo deprimido. E por que pessoas que têm condição, não estou falando necessariamente dele, porque eu não conheço o caso dele tão a fundo assim, mas foi um bom exemplo para podermos utilizar, que pessoas que conseguem, entre aspas, tudo, podem estar infelizes. Por que pessoas que têm tudo são infelizes? Porque muitas vezes elas não assumem a responsabilidade por um propósito que seja maior do que elas mesmas. Elas não carregam nenhuma cruz. Elas não encontraram a missão. E quando você não encontra a missão que você tem, quando você não encontra o caminho que você deve seguir, é aí que o tédio vira angústia. E a angústia, ela vira depressão, tá? O sentido da vida está em carregar o fardo mais pesado que você pode suportar.
Só que você tem que carregar esse fardo porque você quer, porque você pode fazer. Não porque ele foi imputado, não porque você é obrigado a fazer porque outro disse. Mas é quando você olha para aquele fardo e mesmo sabendo que é pesado, mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que vai ser complicado, você decide fazer. Por quê? Porque é ali que você se transforma uma pessoa por completo. Que você não fica refém, que você não fica preso às situações do passado, que você não se prende nesse loop de mediocridade, tá? E aí, nós precisamos liberar, nós precisamos olhar para a liberdade sem responsabilidade e entender que ela é como um carro sem volante. O que é um carro sem volante? Você acelera, você sente o vento no rosto, até que em determinado momento você percebe que você não tem controle. Você não sabe para onde você está indo, você tenta acionar as suas habilidades, só que assim, vem o desespero, vem o pânico, vem novamente a crise existencial. Você está num carro maravilhoso que você queria, ou que você imagina que era, imaginava que era o que você queria, e de repente você percebe que você não tem como controlar, você não tem como direcionar, você não tem como levar para onde você quer. Você precisa entender que a responsabilidade é o que transforma o caos da liberdade em ordem com sentido. E todas as pessoas que vivem dentro do caos não conseguem se estruturar. Então, se você, eu já disse isso em outros vídeos e vou falar várias vezes até você internalizar. Se você não transformar o caos que você vive, da situação que você vive, você nunca vai ter um sentido para a vida. Porque dentro do caos nós nos perdemos. A vida, o sentido, o porquê nós estamos aqui, ele precisa de ordem, ele precisa de direção. E isso não se encontra dentro do caos. E aí talvez você pode estar se perguntando, mas Luan, como é que eu faço para sair de tudo isso que você falou? Como é que eu faço para olhar para pessoas que passaram por isso? Como é que eu mudo isso? Tá, eu vou deixar para você aqui um mapa para você poder instalar um adulto saudável. O adulto saudável é aquele que olha para as amarras, para as mágoas, para os ressentimentos, entende que elas aconteceram, porque é importante você saber que de fato elas existiram, não é para você ignorá-las. Você vai entender o que aconteceu, só que a partir daí você vai olhar e você vai escolher, porque isso é uma escolha. Você vai escolher ser uma pessoa diferente. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar de 4 pilares, tá? Que nós vamos chamar de 4 critérios da decência adulta. Qual vai ser o primeiro? O primeiro vai ser uma situação útil. E aqui no útil, eu quero que você escreva um comportamento que serve para você. Você vai escrever um comportamento que você tem. E aí você vai se perguntar: esse comportamento, opa, aqui, esse comportamento é útil ou infla meu ego? Você vai se responder isso. Vai pegar um comportamento que você tem, você vai colocar ele lá, você vai descrever como você o vê, você vai colocar de todas as formas, então eu quero que você escreva ele detalhadamente e você vai responder. Esse comportamento, ele serve para algo, ele é útil, ele é para uma situação real ou só alimenta o meu ego, só alimenta uma situação de fuga? É isso que eu quero que você escreva, tá? Depois disso, você vai se perguntar: esse critério, esse comportamento que eu tive, ele constrói, opa, ele constrói o meu caráter?
isso que você tá fazendo, esse critério, aquilo que você escolheu, ele tá construindo um caráter forte, ele tá transformando você em uma pessoa que você vai ter orgulho? Porque quando nós começamos a fazer essa análise, nós vamos perceber que muitas das coisas que nós fazemos, nós não queríamos ser conhecidos por aquilo. Tá? Então, assim, um homem que trai muito, tá? É um homem que ele é casado, ele trai a esposa, faz muitas coisas. Isso tá construindo um caráter dele forte que ele vai poder mostrar para a família dele, para os filhos dele, para a sociedade? É esse tipo de pessoa que ele quer ser reconhecida? Eu já te adianto que, de antemão, que não. Então, por que vai fazer aquilo? Sendo que é uma coisa que não edifica. Então, nós vamos começar a fazer coisas que somente edificam o nosso caráter, que é para uma mudança. Porque um adulto saudável tem que ter a visão de tudo o que ele faz, tem uma ação diretamente no mundo que nós vivemos. Tá? Depois que você responder isso, eu quero que você responda o seguinte: é compatível? Está de acordo com. Vamos colocar assim. Está de acordo com meu papel? Idade? Tá de acordo com o meu chamado? Isso que eu tô falando, tá de acordo com a idade que eu tenho? Então, assim, eu tô fazendo dancinha no TikTok com 30 anos querendo seduzir as menininhas de 19. Tá de acordo com a minha idade isso? Tá de acordo com o meu papel dentro da sociedade, dentro da minha família, dentro de como eu quero ser visto? Tá de acordo com aquilo que eu acredito que seja o meu chamado de vida, que seja a minha vocação, que é a que muitas pessoas falam? Tá de acordo? Se responda a isso. Porque essa pergunta vai mostrar que você está sendo compatível com a vida e o propósito que você deseja ter, ou se você é só mais uma criança infantil querendo chamar atenção. E se tiver que chamar atenção, tá querendo chamar atenção de quê? Por que você quer chamar atenção? Então faça essa pergunta. E por último, se pergunte, é inspirador? Eu teria orgulho de contar para alguém que eu admiro? Eu teria orgulho de contar? Se eu tô no meio de pessoas que conversam sobre assuntos fantásticos, assuntos inspiradores, eu teria orgulho de contar que eu estou traindo minha esposa? Eu teria orgulho de mostrar para eles que eu não sou uma pessoa leal? Eu teria orgulho de mostrar que eu não sou uma pessoa confiável? E se eu tiver orgulho de contar, será que eu tô no meio das pessoas que vão fazer eu evoluir? Será que eu tô no meio de pessoas que são adultos o suficiente? Então, assim, esses 4 critérios vão começar a guiar a sua vida, mostrar quem você é. Porque a partir disso, a partir dessas respostas, e obviamente nós temos um outro caminho também que nós vamos evoluir através disso, mas através dessas respostas você começa a acreditar, começa a ver quem você é de fato. E não aquela história bonita que você conta pro outro. Não aquela história de falar assim, eu sou uma pessoa leal, eu sou confiável, pode falar comigo. Não. Você tem que olhar para suas atitudes e responder, eu sou de fato essa pessoa? Eu sou uma pessoa que tem um comportamento útil, que serve para algo, que alimenta a vida ou é uma fuga só? Eu sou uma pessoa que tem um comportamento edificante, que constrói o meu caráter, que faz situações que vai transformar, que eu seja um orgulho para minha família, orgulho para minha esposa, orgulho para os meus filhos, o orgulho dos meus pais. Eu tenho comportamentos compatíveis com a minha idade, eu tenho um comportamento compatível com o meu papel dentro da sociedade. O que eu estou fazendo está de acordo com o meu chamado? O que eu faço é inspirador. Eu tenho um orgulho de contar para qualquer pessoa, principalmente para quem eu admiro, aquilo que eu faço. Contar para uma pessoa que eu respeito a opinião, chegar lá e falar assim, olha, eu faço isso, eu faço X, Y, Z, eu tenho esse orgulho? Se você não conseguir responder essas 4 perguntas, se você não conseguir colocar dentro desses 4 critérios, eu tô te falando, você é um menino, você é infantil, você não evoluiu, você não é um adulto saudável.
E você precisa se tornar essa pessoa. Nós precisamos sair desse lugar de ambiente seguro que não tem nada de seguro. Porque segurança é você, que já é um adulto, oferecer para o seu pai, para sua mãe, para sua companheira, oferecer para os seus filhos. Você que oferece segurança, não é você que tem que ficar no ambiente seguro, não. Tá? Então, se você não conseguir responder esses 4 critérios, sinto muito, você é uma criança, você precisa mudar. Tá? E como que você muda? Nós precisamos ter um plano de transformação. E o que é um plano de transformação? Dentro desse plano de transformação, nós vamos preencher 4 critérios. Você vai descrever algumas coisinhas para mim. Primeiro, um ato belo. E o que é um ato belo? É algo de ordem, estética. E o que quer dizer com ordem estética? É tudo aquilo que tem harmonia, tá? É você fazer uma tarefa com zelo, com organização, que deixa aquilo que os olhos alcançam, e aqui a gente vai utilizar a visão, para trazer harmonia, para trazer estética, para trazer ordem. Eu tô falando para você arrumar a sua cama com capricho. Eu tô falando para você lavar a sua própria louça, mesmo estando cansado. Eu tô falando para você colocar uma flor nova na mesa. Você decorar o ambiente de uma forma que você olhe esteticamente esteja bonito, não esteja bagunçado. Eu quero que você anote isso. Faça isso durante essa semana. Anote uma vez por dia o que você fez que foi um ato belo. O que você fez que deixou você bem? Qual foi o dia que você levantou e você se vestiu com dignidade? Mesmo que você fosse trabalhar home office. Que você levantou, colocou uma roupa bonita, que tomou banho, passou um perfume. Quando que foi? Você vai anotar isso, um ato belo que você teve, tá? Porque a beleza é a forma visível do mundo interior. Se externamente você não tem esse cuidado com a ordem, com a estética e com a harmonia, impossível seu mundo interior estar de acordo com isso, tá? Então você vai organizar com zelo e vai lutar uma vez por dia, tá bom? Depois, eu quero que você faça um ato bom. E o que é um ato bom? Um ato bom, a gente tem várias formas de poder classificá-los, tá? Vou tomar um café, mas acho que agora ele já esfriou, porque faz tempo pra caramba nós estamos aqui. Acho que ele já esfriou. E ele tá horrível. Esfriou, mas fazer o quê? Tá. Voltando aqui. O que você vai fazer assim? Um ato bom. O que é um ato bom? É caridade, é serviço, é generosidade. É fazer o bem, mesmo sem você ser notado. E aqui é o ponto crucial. Porque nós não vamos trabalhar seu ego. Porque você pegar o celular e colocar assim, tô aqui fazendo hamburgada do bem. Tem uma parte boa, mas tem a parte egóica também. Nós não queremos trabalhar isso agora. Você vai fazer o bem sem ser notado. Você não precisa do celular, você não precisa postar para ninguém. É você com você mesmo. Como que você faz isso bem? Você pode doar uma quantia de dinheiro por dia para alguém que seja mais necessitado. Você pode... Esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Esse que eu vou falar para vocês, eu acho que é o que eu mais gosto. É enviar uma mensagem de apoio para alguém que sumiu, tá? Vamos escrever aqui, ó. Enviar uma mensagem de apoio ou de interesse, tá? Você tá interessado na vida da pessoa, interesse para quem sumiu. E por que eu gosto desse? Porque normalmente o nosso ego inflado não permite que nós entramos em contato com quem sumiu. A frase que marca é: fulano sabe onde eu tô e ele pode falar comigo. Foi ele que parou de falar comigo. Mas se essa pessoa é importante, se ela faz parte da sua vida, qual que é o problema de você ir lá e falar com ela? Porque se houver um problema, você está falando do seu ego. E nós temos que matar esse ego. Nós temos que evoluir como pessoas saudáveis, como pessoas adultas, pessoas que fazem o que precisa ser feito, independente do ego. Então,
Faça isso, é uma das coisas que é mais difícil, mas é que gera mais resultado, até mesmo do que doar dinheiro para o necessitado, tá? Então assim, outra coisa que você pode fazer é rezar ou desejar o bem para alguém que você não gosta. Ah, eu não gosto da fulana, deseje o bem para ela. Ah, mas ciclano é egoísta, sei lá o quê. Deseje o bem para ela. Comece a fazer isso uma vez por dia, tá? Comece a ajudar o idoso a carregar as compras. Se vê alguém nesse estado que precisa de ajuda, 2, 3 sacolinhas, ajuda ele. Cumprimenta com sinceridade quem te serve no dia. Passa pelo porteiro e se preocupa com ele, conversa com ele, não protocolar, mas conversa com ele, se preocupa por ele, se interessa quem ele é. Faça isso. Anote uma vez por dia. Tá? Então foi lá e fez, doou R$ 1 que seja para alguém necessitado, anota também. Enviou mensagem, anota também no seu caderninho. Compra um caderno e faz isso. Anota também. E importante saber que a bondade, mesmo que pequena, ela feita todos os dias, ela forma um caráter gigante. Começa a anotar. Depois disso, terceiro ponto que eu preciso que você anote é um ato verdadeiro. Tá? Anota um ato verdadeiro que você de fato tenha. Deixa eu apagar aqui. Anota um fato verdadeiro. Por quê? Porque nutrir a mente com verdades é a melhor forma que você tem para se manter em paz quando ninguém está te vendo. Seja autêntico, tenha propósito, estude. Não fala que vai estudar, estude. Leia o capítulo de um livro. Medite por 5 minutos, pensando em coisas que você precisa fazer, com o foco que você tem, pensando no objetivo futuro. Estude algo que está ligado aos seus interesses, não interesses pessoais de serviço, que é para você ganhar dinheiro, mas interesses de mundo, de vida. Estude. Escreva um diário. O que eu fiz hoje que foi digno? Embora esse exercício que eu estou passando aqui para você, ele já vai suprir essa área da sua vida. Escreva ele. Reflita. E aqui a gente vai colocar um ponto importante. Reflita sobre o erro que você cometeu no seu dia. Além de você anotar esse ato verdadeiro, coloque assim quantas vezes você desejou mal para o outro. Quantas vezes você praguejou o outro em pensamento. Quantas vezes você tomou ou teve um pensamento que foi negativo ao outro. Porque você precisa conhecer que na sua essência também existe maldade. Você precisa conhecer que na sua essência você não é essa pessoa iluminada que você imagina. Que você não é essa pessoa gratiluz. E eu odeio esse termo gratiluz. Todas as pessoas que se nomeiam gratiluz que eu conheço, quando você contrapõe o ponto de vista dela, elas viram as pessoas mais rancorosas, porque elas acreditam no íntimo delas que elas são pessoas evoluídas, que elas são pessoas melhores do que as outras. Quando você diz algo que não está de acordo com o que ela pensa, ela vai defender aquela ideia de uma forma que extremamente rude. Ela não tem argumento, porque quem tem argumento não se irrita. Quem tem argumento para, conversa, explica e até mesmo se permite mudar o ponto de vista. Mas não, quem é gratiluz tem tão cristalizado que está certo, que está correto, que é só arrogância. Só que a arrogância tem que ser merecida. Se você for arrogante e mesmo assim não conseguir se bancar sozinho, não conseguir ser bom sem depender dos outros, você é só um idiota funcional. Nada além disso, tá? E por que nós vamos anotar esses 4 pontos? O último que eu trouxe aqui é para você anotar aquilo que você faz de errado, que você pensa, que você pragueja o outro. Por que nós vamos colocar isso? Porque no fim você vai descobrir a verdade sobre você. E a verdade é a situação que quem vive nela vive sem aparências, vive de fato quem é. E é isso que as pessoas dizem para o mundo: ah, eu sou assim. Mas se você não passar por esse processo, você nem sabe quem você é. Tá? Então faça isso e você vai perceber uma coisa que talvez você nunca tenha visto em você. Que apesar de você ter pensamentos ruins, apesar de em certos momentos você não fazer algo por maldade, por birra, por pirraça, você pode ser uma pessoa boa. Porque no final das contas você é um ser humano.
tá? Então nós vamos fazer esse exercício para você entender de fato quem você é e soltar as amarras, soltar-se da prisão que nós falamos lá em cima. É aqui que o menino morre e cresce o adulto. É aqui que você mata o seu lado infantil e cresce seu adulto saudável. Porque o adulto saudável faz o que precisa ser feito, cuidando exatamente do que? Do seu ato belo, da sua estética, da sua ordem perante ao mundo, da harmonia. Cuidando dos atos bons que ele pode fazer, caridade, serviço, ser generoso. Cuidando de ser autêntico, ter um propósito, ter um sentido na vida. E principalmente conhecendo o lado ruim, mas sabendo que ele escolhe fazer o que é correto. Porque ele quer as consequências corretas do que ele tem para a vida dele, tá? E aí, pra gente acabar, que isso aqui já tá ficando longo demais, né? E aí vocês têm outras coisas para fazer, mas é importante a gente prestar atenção no que foi dito aqui hoje, para nós construirmos a nossa vida, para construir a vida que nós desejamos, tá? E isso não significa que você vai ter a vida perfeita, porque nós vamos errar, vamos falhar, mas vamos ter o propósito de melhorar. Eu quero que você pense o seguinte: o que você ainda é menino? Vou até escrever aqui, ó. Uma reflexão. Opa, passei. O que em você ainda é menino? O que você ainda é menino? Eu quero que você olhe para isso. Pare 5, 10, 20 minutos, o tempo que for necessário. Olhe para isso. E aí eu vou propor um desafio para você. Escolha esse hábito infantil que você tem. Assassine hoje mesmo ele. Faça o funeral. Quando eu faço o funeral, olhe para ele, se despeça dele. E a partir de hoje, eu quero que você comece a construir o adulto que você teria orgulho de apresentar para o mundo. Faça esse exercício. E você vai perceber que a sua vida, ela é muito maior do que você pode imaginar. A gente se vê no próximo vídeo.